Graça e paz, irmãos. Hoje à noite nós ficamos de introduzir o assunto referente às festas estabelecidas pelo Senhor. Este é um assunto extremamente interessante, até porque ele quebra alguns conceitos errados que foram desenvolvidos na igreja, né? Não entendendo o Antigo Testamento, acho que por uma falta de compreensão das verdades escritas na Antiga Aliança e por um certo receio, eu posso caracterizar isso como um certo cuidado, até um certo zelo, mas se nós entendermos que o Antigo Testamento ele revela a Jesus, na verdade ele traz o Senhor Jesus de maneira velada nas suas páginas, e que o Novo Testamento ele revela esse Jesus que está velado no Antigo Testamento, aí nós conseguiríamos chegar a uma compreensão. Então hoje nós temos por objetivo apenas introduzir o assunto e falar um pouco sobre as 7 festas estabelecidas pelo Senhor e as suas aplicações, mas as suas aplicações na vida de Cristo, como essas festas elas se aplicaram à vida de Cristo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nas últimas lives que nós fizemos, nós falamos um pouco sobre tipologia, sobre essas representações, são representações de Cristo no Antigo Testamento, e nós pegamos pessoas para poder falar sobre essa tipologia. Nós citamos Isaac, citamos Judas Iscariotes, que aponta para o anticristo. Nós falamos de José do Egito, que aponta também para Jesus. Falamos de, se não me falha a memória, do rei Davi, que também aponta para o rei Jesus. Ou seja, personagens que viveram na antiga aliança, cuja as vidas apontam para verdades que estão muito mais além do que elas. No caso dessas pessoas que eu citei, Isaac, Davi, José, a vida delas apontam para aspectos da vida de Cristo. Eles são tipos de Cristo no Antigo Testamento, e Jesus é o antitipo, porque ele é a realização, né? Ele é a concretização. Então, Isaac, Davi, José, por exemplo, eles são sombras. E Jesus é a realidade. Amém. E assim como acontece, queridos, com pessoas que passam por esse processo que nós podemos identificar como tipos de Cristo, nós também podemos enxergar a tipologia em outros elementos da antiga aliança. Nós não vamos entrar no detalhe, mas, por exemplo, o tabernáculo que foi erguido lá no deserto. O tabernáculo, ele aponta para a vida e obra de Cristo. O tabernáculo é uma tipologia da vida e da obra realizada pelo Senhor Jesus. O tabernáculo. Um dia, né, Kleber, a gente pode trazer um estudo sobre o tabernáculo. Tem até um livretozinho, Kleber, eu acho que você tem, é a Casa de Ouro. Eu tinha, sumiu. Tinha? Muito bom. Não tá na minha mão não, viu? Você costuma pegar meu livro? Não, o meu eu comprei lá do professor Carlos, o meu eu comprei. Mas eu vou procurar. A Casa de Ouro. E na Casa de Ouro ele faz uma análise muito interessante sobre o tabernáculo e sobre os elementos que estão presentes no tabernáculo, mostrando cada elemento, até as cores do tabernáculo, apontando para a vida e para a obra do Senhor Jesus. Isso é muito interessante, porque a gente vê a sabedoria de Deus ocultando a Cristo na antiga aliança e revelando esse Cristo que estava oculto na antiga aliança através da nova aliança. E a gente começa a perceber essas sombras do Messias, essas sombras do Mashiach, né, do ungido de Deus, na antiga aliança. Por isso que é extremamente importante, irmãos, nós termos conhecimento, não é, Kleber, do Antigo Testamento, como nós falamos, da antiga aliança. É extremamente importante, até porque são elas que validam a vida e a obra do Senhor Jesus, porque tudo que o Senhor Jesus fez, tudo que ele realizou, tudo que ele ensinou,
já estava prescrito na antiga aliança. Então ele trouxe a revelação em cima daquilo que já havia sido escrito. Até aqui podemos prosseguir, está tranquilo. Ele mesmo falou, né, que Sim. o Antigo Testamento, os escritos, os salmos, Os profetas. os profetas falavam a respeito dele, né? Então estava tudo ali naqueles os antitipo, né? Revelando ali o tabernáculo. E Maravilha. algumas coisas. Você lembrou bem a passagem, foi lá em Lucas, né, quando ele se encontra lá com os discípulos, Que é Lucas. os 2 discípulos no caminho de Emaús. Isso. É isso mesmo? É isso aí. Encontrei a passagem. Só não lembro qual Ó, Tardios Inécios. Vamos ver aqui. Vai procurando aí. Tá no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, né? não, No capítulo caminho 24. de Emaús, quando o Aqui, Senhor Jesus... achei. Lê aí, Kleber, por favor. 24, 44. E ele disse-lhe: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus acaba validando ou dando a chave hermenêutica, né? A chave da interpretação, para poder conhecê-lo nas páginas do Novo Testamento. Ele fala que a lei, ou seja, o Pentateuco, ou a Torá, os 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como também nos profetas e também nos salmos, né? Na verdade, todo o Antigo Testamento vai dar esse testemunho, Que eram os escritos. né? Vai dar esse testemunho acerca do Filho de Deus. Então a gente começa a perceber que o nosso Senhor, ele sempre esteve presente na história da humanidade. Ele sempre esteve presente. Só que na antiga aliança, essa presença era de uma forma oculta, através de pessoas, através de aparições teofânicas, como nós falamos, né, que é o anjo do Senhor. Nós vamos ver que em muitas passagens esse anjo do Senhor, né, ele é diferente de outros anjos que aparecem. É um anjo que recebe sacrifício, um anjo que aceita adoração. A gente chama isso de teofania. E nós vamos perceber que também a tipologia ela está presente em toda a antiga aliança. Por que nós estamos falando sobre tipos se o assunto são as festas do Senhor ou festas judaicas? Por quê? Porque o que nós queremos mostrar para os irmãos é que até as festas estabelecidas pelo Senhor, nós vamos falar aqui das 7 principais festas estabelecidas pelo Senhor, são tipos, né, que apontam para a vida e para a obra do Senhor Jesus. Imagine você, né? Até essas festas que eram celebradas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, elas apontam para a vida e para a obra do Senhor Jesus. Como assim? Nós vamos entrar, né, de maneira mais profunda em cada uma delas, né? Mas basicamente eram 7 celebrações determinadas pelo Senhor, e a referência a isso você vai encontrar no livro de Levítico. No livro de Levítico, que é capítulo 23, está no capítulo 23. Os moedins. Moedins. Então vamos lá. Levítico 23, o Senhor já começa introduzindo este assunto para Moisés, e ele diz o seguinte, né? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. É muito interessante, irmãos. Porque o Senhor diz o seguinte, né? Como Kleber aqui já cantou a pedra, né? As festas pertencem a quem? As minhas. A ele. Ao Senhor, irmãos. Né? As festas, Deus diz que são estas minhas festas. Na verdade, a gente vai ver até esse vocábulo, festas, ou festa,
se seria o vocábulo mais correto, né? Porque esse vocábulo é uma tradução da palavra hebraica moed, né? E moed, ele tem outras conotações. Quando traduziu-se, né, para o português e traduziu-se moed como festas, a gente tem aquela noção, principalmente a gente, nós que somos brasileiros, especialmente os baianos, né? A gente tem aquela noção de festividade, de oba-oba, mas não, irmãos, eram encontros solenes. Era encontros marcados que o Senhor tem com o seu povo. E as festas que nós, de agora em diante, nós iremos abordar, são a Páscoa, dos pães asmos, Páscoa, perdão, pães asmos, as primícias, depois o Pentecostes, depois a festa das trombetas, depois o dia da expiação e, por último, a última festa a ser celebrada, que é a festa dos tabernáculos, isso mesmo. Então são 7 festas, 7 encontros solenes, 7 encontros que Deus marcou com o seu povo. E nós vamos perceber que essas festas, elas não aconteciam em qualquer época do ano. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Deus determinou as datas. Então a gente vai começar a perceber que parece que há um padrão bíblico com datas. A gente não consegue, Kleber, às vezes perceber isso muito claramente, porque a nossa tradução ela não ajuda muito. E a gente utiliza muito o nosso calendário, né? O calendário gregoriano, o nosso calendário solar. Mas se nós estudássemos e buscasse o calendário bíblico, o calendário judaico, nós vamos perceber que existem padrões de datas que o Senhor vai utilizando. Isso é muito interessante, porque para o estudante da Bíblia, é importante estar ciente desses padrões utilizados pelo Senhor. Então, as festas, elas não ocorrem em qualquer momento do ano. Não era quando o povo decidia, não era assim. As festas, elas tinham datas fixas. Elas não poderiam ser celebradas em qualquer data, quando o povo bem quisesse. Não, o Senhor disse que ele deu as datas fixas. Por exemplo, a Páscoa. Quando é que se deveria celebrar a Páscoa? Não era qualquer época do ano. O Senhor falou no dia 14 do mês de Nissan, que nós vimos na semana passada, né? No calendário judaico. A Páscoa caiu entre terça-feira, se não me falha a memória. Foi terça. De terça para quarta, né? Então, de terça para quarta, que foi o dia 14 do mês de Nissan, no calendário judaico. Então, a Páscoa, por exemplo, ela tem uma data fixa. Ela não pode ser celebrada, por exemplo, no mês de dezembro, para nós aqui. Não pode, porque não é a data da Páscoa. Então, Deus, sabiamente, ele estabeleceu as datas. Ele estabeleceu padrões. Ele estabeleceu períodos. E quando a gente vai estudar isso, quando a gente vai com muito afinco, né, para aqueles que têm sede de conhecimento, e é uma coisa que o Senhor Jesus ele endossou isso nas suas palavras, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente começa a conhecer a verdade, irmãos, essa verdade ela começa a trazer libertação. A nossa consciência começa a alargar, a gente começa a conhecer a Deus. É claro que esse conhecimento não adianta nada se ele só ficar aqui, né? Verdade. No intelecto. Esse conhecimento tem que preencher o nosso coração, né? Senão a gente vai ter uma cabeça grande, cheia de conhecimento, e o coração pequeno. Não. Esse conhecimento tem que preencher todo o nosso ser. E principalmente alcançar o nosso coração, né? Para daí gerar vida em todo o nosso corpo. Você acha interessante, Kleber, esse assunto? Você acha que
Tem algo que a igreja assim, é edificante para a igreja, ou você é como aqueles que Para mim, meio preconceituoso? para mim é um dos assuntos que deveria ser abordado, mas infelizmente nas igrejas de hoje, vamos dizer, não vou dizer nem igreja, mas congregação, há muito pouco conhecimento a respeito dos pastores, né, que estão à frente das congregações, dos líderes que estão à frente da congregação. Por isso que de forma errônea tem, vamos dizer assim, traduzido até essas festas de modo errado, né? Bota como fosse algo literal e aí faz a festividade de ano em ano, sem entender o propósito das festas, o que eram as festas, ao que essas festas apontavam. Cada festa apontava para um futuro, e um futuro profético, né? E infelizmente isso deveria ser abordado na igreja, porque o que eu friso mais nas escrituras, quando o próprio Senhor diz assim, quando ele diz que é minhas festas, então aí você já suspende a antena, ó, e tem grande importância nisso, né? Se é dele, tem importância, vamos procurar saber o que essas festas nos quer dizer, né? Então, Verdade, é de grande importância, pelo menos a igreja estar ciente o que essas festas, o cumprimento dessas festas, em que cumpriu, onde vai cumprir, né, para poder a gente ter um entendimento mais abrangente da palavra de Deus. Então, assim, eu concordo com o Kleber, irmãos. É fundamental até para a gente poder entender essas coisas. Tem gente que não tem paciência para ler o Antigo Testamento. Muita gente não tem paciência, mas se você usar o óculos correto, a lente correta, o que eu quero dizer com a lente correta? É enxergar Cristo em todas as festividades, em todos os casos, em todas as ocorrências do Antigo Testamento, você consegue ler com mais facilidade, porque você começa a enxergar, não, Jesus está aqui, né? O Senhor Jesus está aqui. E quando a gente fala das festas estabelecidas pelo Senhor, nós temos que ver Cristo nela. Então essas festas, que não são festas simplesmente, são festas, mas o objetivo central não é a festa como nós entendemos, mas são encontros marcados, ajuntamentos solenes. Então a gente começa a olhar para esses encontros marcados pelo Senhor com outros olhos, principalmente porque nós vamos ver o seguinte, que esses encontros, ou que essas festividades, elas vão descrever a obra realizada pelo Senhor Jesus. Elas descrevem a obra e a vida do nosso Senhor, irmãos. Isso é extremamente importante. Você saber que uma prescrição dada pelo Senhor, né, séculos antes de Cristo, estavam apontando para a obra que ele realizaria. E o mais interessante, irmãos, é que, vou dar aqui já uma dica, enquanto Cristo esteve andando entre nós, enquanto o Verbo esteve aqui na terra, encarnado, enquanto Cristo esteve aqui na terra, andando entre nós, ele cumpriu 4 festas, as 4 festas iniciais. Nós vamos ver isso nos próximos dias. Ele cumpriu as 4 festas iniciais. Ele cumpriu a Páscoa, cumpriu os asmos, cumpriu as primícias e cumpriu o Pentecostes. E cada festa ele cumpriu na sua respectiva data. Aí quando você vai ler os evangelhos, aí você vai ver que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em que dia? No dia da Páscoa, porque era na Páscoa que o Cordeiro deveria ser imolado. O Cordeiro da tarde. O Cordeiro, né, da tarde, lá na Páscoa. Deveria ser imolado no dia da Páscoa. Então Jesus morreu que dia? Ele poderia ter morrido em qualquer dia. Ele poderia ter escolhido qualquer mês do ano, qualquer data. Mas não, ele estava cumprindo um calendário profético. Então se liga. Ele estava cumprindo o calendário profético. Nós falamos na terça e na quinta-feira passada sobre as 70 semanas de Daniel. Quem assistiu vai lembrar do que nós estamos falando. E é um start para isso, para as festas, né? As 70 semanas de Daniel já foi um start para poder prosseguir aí a respeito das festas também. Para adentrar no assunto das festas, verdade. E a gente viu nas 70 semanas que
a forma como a profecia foi dada, e se nós formos contar os dias de quando sai a ordem para restaurar Jerusalém, até a apresentação do Mashiach, do Messias, vai dar exatamente 69 semanas de anos. 483 anos de acordo com o calendário lunar, não de acordo com o calendário solar, o calendário judaico, o calendário bíblico. Vai dar 483 anos. E se a gente for contar dia a dia, desde quando a ordem foi dada, que foi no dia 1º de Nissan do ano 445 a.C., a gente vai chegar até o dia 10 de Nissan do ano 29 depois de Cristo, do ano 29. E o que foi que aconteceu no dia 10 de Nissan do ano 29? Jesus cumpre a profecia de Daniel. Ele entra montado no jumentinho, Zacarias, né? Cumprindo então a profecia. A profecia do profeta. Zacarias, se não me engano. Esse é Miqueias. Miqueias ou Zacarias? Que o teu rei vem montado no jumentinho. E ele cumpre a profecia. Então veja você que nada, meu querido, minha querida, é por acaso. Tá dando para acompanhar a linha de raciocínio até aqui, irmãos? Se tiver, dá só um joinha, legal. Qualquer dúvida, legal. Pergunta, qualquer comentário que quiser acrescentar também, pode estar acrescentando aí, que aí depois a gente vai lendo, tá, irmãos? Tá tranquilo, tá difícil? Pronto, então podemos prosseguir então, né? Então o que é que a gente quer, então, formalizar com isso? É deixar claro que nosso Deus, ele é extremamente organizado. E ele tem um calendário que está sendo cumprido. Ele tem um calendário que está sendo cumprido, irmãos. A igreja precisa atentar ao calendário de Deus, ao calendário profético estabelecido pelo Senhor. Não é por acaso. Se a gente for olhar a grande tribulação, ela tem o período dela já estabelecido por Deus, não vai ser nem mais nem menos. 7 anos, que se dividirão 3 anos e meio a primeira parte e 3 anos e meio a segunda parte. 1.260 dias da primeira parte, mais 1.260 dias na segunda parte. O que é isso? Deus estabelecendo o período de tempo para que dure esse período de tribulação. Então o Senhor está no controle de tudo. Por isso que é extremamente importante nós entendermos essa forma como o Senhor vai trabalhando. Outra coisa também, queridos, nós falamos sobre essa palavra festas, né, que aqui estão aqui no versículo 2 de Levítico, está aqui falando, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. Essa palavra festas, como nós já começamos aqui a dizer, a palavra hebraico no singular é moed e no plural é moedim, né? A mesma coisa, singular moed, plural moedim, né? Tem esse sufixo im, que é o sufixo do plural. Mas vamos lá. Essa palavra, ela aparece uma outra vez, na verdade outras vezes, mas eu gostaria de pegar aqui no começo, né? Na Bíblia. Você vai ver que ela tem um significado de encontro. Deixa eu só ler aqui o dicionário de Strong, só para a gente ter aqui como uma referência, né? O dicionário de hebraico de Strong, ele diz o seguinte, né? A palavra moed, ela significa o seguinte: lugar determinado, tempo determinado, reunião. Lugar determinado, tempo determinado, reunião. Então ela também pode ser tempo determinado para período sagrado, festa estabelecida e período determinado. Reunião determinada, lugar determinado, sinal determinado e tenda do encontro. Então veja você que essa palavra moed, que foi traduzida simplesmente como festas, ela tem uma conotação de lugar e tempo determinado. Então são as datas determinadas pelo Senhor.
Então não é por acaso. Então, irmãos, quando Deus marca um encontro com o homem, é bom não se atrasar. Né, Cleber? Verdade. É verdade. Quando Deus marca um encontro com o homem, é bom não se atrasar, irmãos, porque o nosso Deus é pontual. Então ele marcou datas para ter encontros específicos com o seu povo, e esses encontros têm um objetivo didático de apontar para o Mashiach, para o Messias, apontar para Jesus. Interessante quando você falou, é bom não se atrasar, eu me lembro de Jesus, quando disse, não me detenhas. Sim. Eu tenho que me apresentar ao Pai, e tinha que ser naquele dia. Essa frase que Cleber falou é bem interessante, porque era justamente ele precisava cumprir uma festa, uma das festas. É verdade. E ele diz isso para Maria Madalena, ó, não me detenhas, porque ainda não subi. Vai chegar lá para você. A gente vai chegar. Melhor. Era uma festa que ele precisava cumprir naquele dia, e tinha o horário certo para ele poder cumprir. Então ele precisava subir, ele se apresenta, e a gente vai ver isso. Que dia era aquele, né, Kleber? Que dia era aquele e que festa era que ele precisava cumprir naquele dia, a tal ponto que ele disse para Maria Madalena, não me detenhas, não me toque. Não me detenha porque eu ainda não me apresentei, né? Não me apresentei, não subi ao Pai, não subi para o meu Pai. Então vamos lá. Então essa palavra, né? Moed, ela é bem interessante. Como eu já falei, vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 14. Deixa eu botar aqui, Gênesis 1. Quantos minutos aí? 14. Falta 30 minutos. 1,14. Lê aí, Kleber, por favor. E disse Deus, haja luz no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos. E que sejam o quê? Sejam por sinais, Por e sinais. para estações, e para dias e anos. Isso, essa palavra estações, né? Assim, o Senhor tinha acabado de criar os luzeiros do céu, né? E a gente entende aí o sol, a lua e as estrelas. E ele diz que estes luzeiros eles serviriam para sinais, né? Mas não só para sinais, mas também para estações, para marcar tempos determinados. Essa palavra estações no hebraico é a mesma palavra que aparece aqui em Levítico 23, 2. Aqui ela foi traduzida como festas fixas, como festas. Lá em Gênesis 1,14, essa palavra estação é a mesma palavra, que é a palavra moed. Por quê? Porque fala de tempo determinado. Aí você vai olhar a natureza, irmãos. Você vai ver que as estações propriamente ditas, verão, primavera, verão, outono e inverno, elas têm tempos determinados para acontecerem, né? Devido ao quê? Ao movimento de translação que a Terra faz em redor do Sol. E aí gera-se as estações do ano. Então, o que é que o Senhor está mostrando? Que as estações que seriam geradas, elas teriam seus tempos determinados. Então veja você que há uma ordem no universo. Há uma ordem estabelecida pelo Senhor. Há uma ordem que rege as coisas. Então a gente não pode enxergar a história humana, a história do Senhor Jesus como algo aleatório. A gente não pode enxergar dessa forma. Nós temos que enxergar essa ordem presente que está o quê? Regulando as coisas. Que está colocando cada coisa no seu devido lugar. O Senhor, o nosso Senhor, é o Senhor da história. Então, Moed, aqui em Gênesis 1,14, é para as estações. Por quê? Porque fala de tempo determinado. Quando essas estações deveriam aparecer.
Então a gente percebe essa organização do Senhor. No caso das festas estabelecidas, nós vamos ler aqui vamos ter que ler aqui um bom pedaço, né? De Levítico 23. Nós vamos ter que ler aqui um bom pedaço, até para nós podermos entender. Tá bom? Então vamos lá para Levítico 23. E pode ler, Kleber. A gente vai revezando. A gente vai revezando. Mas vamos lá a partir do versículo 1, né? Vamos ler Levítico 23, verso 1. Você que não gosta de ler Levítico. Ia acabar de falar isso. Já vai ser um incentivo. Irmão, importante. Levítico. Já vai ser um incentivo para você ler Levítico agora, pelo menos o capítulo 23. Você vai ler agora com outros olhares, com outro olhar. Você vai ver Cristo aqui. Mas vamos lá, estamos construindo, né? Vamos lá. A partir do 3, se já leu 2 ou vai do 2? Pode ler a partir então do versículo 4. 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. Deixa eu só confirmar, Kleber. Essas solenidades são a palavra moed, né? Ou moedim. Solenidades é porque aqui é minha tradução, solenidade, mas é festas na tradução de muitas Bíblias. Isso, é a mesma palavra, é a palavra moed, ou moedim, né, que está no plural. Vamos lá, continua, por favor. O 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E no 15º dia do mesmo mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil farei nele. Mas por 7 dias ofereceis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Quando entrardes na terra que vos hei de dar, e colherdes as suas ceifa, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, após o sabate, o sacerdote o moverá. E vos oferecereis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E sua oferta de alimentos será 2/10 de farinha fina, misturada com óleo, uma oferta feita por fogo em cheiro suave ao Senhor. E a oferta de bebida será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. E não comerei pão, nem milho ressequido, nem espigas verdes, até aquele dia em que eu trouxer-lhes as ofertas do Senhor Deus. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações. Dá só uma pausa aqui, Kleber, rapidinho. Então, Kleber aqui leu aqui o texto bíblico, você que acompanhou aqui do versículo 4 até o 14, nós temos aqui então 3 festas mencionadas, né? A Páscoa, que deve acontecer no dia 14 do primeiro mês, que aí no calendário bíblico é o 14 de Nissan, a Páscoa. Depois fala, aqui no versículo 6, no dia 15, a festa dos pães asmos. Então, Páscoa dia 14, pães asmos dia 15. Tá? E no dia subsequente ao dia 15, no caso seria o dia 16, deveria ser celebrado a festa das primícias. Então, 3 festas que andam em conjunto, né? Elas andam juntas. A Páscoa, os asmos e as primícias. Elas andam juntas. Elas são conhecidas como as festas de outono. Essas 3 festas, elas têm uma identificação com a obra de Cristo. A gente não vai entrar agora nos detalhes, mas só para poder situar. Como é que elas se identificam com Cristo? A Páscoa fala do seu sacrifício. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele morreu na Páscoa. Os asmos, né,
que era o pão sem fermento. Nós vamos ver isso em um estudo mais detalhado, né? O fermento que aponta para o pecado. Então Jesus é o pão sem pecado, o pão que foi enterrado. Ó, que foi enterrado. Depois nós vamos ver isso. E no caso, as primícias, os primeiros frutos que deveriam ser apresentados ao Senhor. Jesus é a primícia. Então, na sua primeira vinda, o Senhor Jesus cumpriu as 3 primeiras festas. São chamadas de festas de outono. Então veja você, queridos, veja você, meu irmão, minha irmã, que a vinda dele, a manifestação dele, tem tudo a ver com as festas aqui. A gente ainda não está vendo de maneira detalhada a Páscoa, os versículos, os asmos, os versículos, a história, tal, as primícias, tal, as passagens. A gente não está vendo ainda dessa forma tão detalhada. Aqui é uma visão panorâmica, né? Uma visão geral, uma visão do todo, né? Nós estamos vendo aqui por cima, mas posteriormente nós vamos ver de maneira detalhada. Então você já consegue fazer esse link, já consegue enxergar, ó, já deu uma clareada, né, para poder enxergar que essas festas não estão aqui por acaso, que Jesus cumpriu a Páscoa, Jesus cumpriu os asmos e Jesus cumpriu as primícias. Essas festas tiveram cumprimento profético real na vida do Senhor Jesus. Então essas festas tiveram cumprimento real na vida do Senhor Jesus. Então nunca mais você vai ver essa passagem com os mesmos olhos. Isso aí. Né? E agora vamos para a quarta festa, Kleber. Lê, por favor. Se tiver alguma coisa para falar, você fala também, por favor. Vamos ler aqui. Cadê? A partir de qual? De 15. 15. Vamos para a quarta festa. E para vós contareis desde o dia seguinte do sabate, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 sábados serão completos, né? Até o dia seguinte ao 7º sabate. Contareis 50 dias e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Vós trareis das vossas habitações 2 pães de movimento. Eles serão de 2 dízimas de farinha fina. Eles serão assados com fermento. Eles são as primícias do Senhor. E oferecereis com o pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho, e 2 carneiros. Oferta queimada serão ao Senhor, com a sua oferta de alimento e as suas ofertas de bebidas, por oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Então sacrificareis um cabrito dos bodes, por oferta pelos pecados, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote. E proclamareis naquele mesmo dia que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Isso será um estatuto eterno em todas as vossas habitações, por todas as vossas gerações. Amém. Então veja aqui, né? Kleber leu aqui do versículo 15 até o versículo 21, onde está se falando sobre a quarta festa, né? Essa quarta festa, ela deveria ter início em uma data também específica. Contava-se o quê? O dia imediatamente posterior ao dia da festa dos pães asmos. Então, ou seja, pegava-se a festa da primícia e começava-se a contar 50 dias, 7 sábados. E no 50º dia seria celebrada a festa das semanas, porque a festa do Pentecostes, no hebraico, é a festa do Shavuot, que é a festa das semanas, né? Porque passavam-se 7 semanas, né? 7 semanas, e no 50º dia, no dia de número 50, né, porque 7 vezes 7 dá 49, 7 semanas dá 49 dias, no 50º dia se comemorava o Pentecostes. E a festa do Pentecostes, o Senhor Jesus, quando ela aconteceu, pelo menos no Novo Testamento, ele não estava, pelo menos relatado, né? Novo Testamento, é claro que Jesus viveu o Pentecostes durante os 3 anos e meio que passou aqui na Terra, mas relatado
lá em Atos, o Senhor Jesus já não estava mais entre nós. Por quê? Porque ele havia o quê? Ressuscitado e subido, ascendido aos céus. Ele subiu e assentou-se à direita, né, de Deus. Só que na festa de Pentecostes você vai perceber uma coisa interessante, só uma notazinha, que na festa das primícias o sacerdote teria que levar um molho de grãos, provavelmente um ramo de trigo, né, um fruto maduro da messe, da colheita, os primeiros frutos maduros, um molho, né, um ramo, né, um grupo de ramos de trigo, por exemplo, ou de cevada, né, para poder apresentar diante do Senhor. Já no Pentecostes, ele já não levava mais esse ramo, esse molho. Ele levava agora os pães. Ele levava os pães, que já era o fruto das primícias, 50 dias depois. Isso é interessante. E nós vamos ver que na festa do Pentecostes aconteceu um evento muito interessante. Não sei quem aí vai lembrar do que aconteceu na festa do Pentecostes, lá no livro de Atos. Os crentes lembram. Aí, o Binho está dizendo, os crentes lembram, né? Então o que foi que aconteceu lá na festa do Pentecostes? Alguém tem alguma sugestão? Participação aí dos irmãos para poder escrever. Quantos minutos? 14. Faltam 14. Quem lembra? Ninguém lembra, né? O que aconteceu no Pentecostes? Faz parte. Foi fogo. Foi. Agora eu gostei. Levanta mais, tá mais. Foi falado do Pentecoste, a câmera caiu. Foi o fogo. Célia falou descida do Espírito Santo. Pronto, parece que alguém já colocou aí, né? A descida do Espírito Santo. Maravilha. Maravilha, foi isso mesmo. Né? O Cristo glorificado, que está assentado à destra do Pai, derrama do Espírito sobre os seus discípulos, sobre 120 discípulos, sobre a igreja. E o que é que isso tem a ver, irmãos, com a festa de Pentecostes? Nós vamos ver isso também nos detalhes. Porque ali era uma espécie também de primícias, né? Ali na festa de Pentecostes, que está relatada lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos 2. Então, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, derrama do seu Espírito sobre os seus discípulos, sobre 120 discípulos. E aí eles foram o quê? Batizados no Espírito Santo. Foram cheios do Espírito e passaram a falar em novas línguas. Então a gente vai perceber qual é a particularidade da festa de Pentecostes e como se deu esse cumprimento profético. O porquê, melhor dizendo, o cumprimento profético do Pentecostes aconteceu dessa forma como aconteceu lá em Atos. Isso é importante, irmãos, a gente poder entender que nada disso é por acaso. Os sinais que aconteceram no Pentecostes, alguns desses sinais estavam revertendo algumas maldições que foram lançadas sobre a humanidade. Nós vamos tocar neste ponto. Só para deixar os irmãos com a curiosidade aguçada, por exemplo, no Pentecostes, o Senhor permitiu, né, pelo Espírito Santo, que pessoas de diversas nações diferentes, que eram, na verdade, judeus espalhados, né, da diáspora, espalhados por diversas nações, e alguns prosélitos também, de outras nações,
eles pudessem ouvir a mensagem da pregação do Evangelho, cada um na sua própria língua. Por que que Deus fez isso, irmãos? Nós vamos ver que houve uma reversão da maldição que foi lançada lá na Torre de Babel. Quando o Senhor confunde as línguas dos homens. No Pentecostes, o Senhor dá entendimento para todos entenderem o Evangelho. Tem mais coisas também, não fica só nisso não. Tem mais coisas e a gente vai escavar isso aí com calma. Então vamos lá. Já estamos perto de finalizar esse período, né? Mas a gente vai... Na quinta-feira a gente vai pegar com mais detalhes, né? Cada uma das festas. Mas vamos lá. A gente falou agora do Pentecostes. Agora tem uma festinha aqui pequena que aparece aqui. Ixi. Aí eu vou pedir para Kleber ler só o versículo 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Levítico 23, 24 e 25. Vamos lá. Essa aí que pesa também. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis um sabate, um memorial de soprar de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Aí. E o Senhor... Soltei? Só até o 25, que é só a festa das trombetas. Obrigado. Então aqui, é uma festinha pequena, né? Poucos versículos foram deixados, porque assim, irmãos, essa quinta festa, ela é um tanto que enigmática, né? Até hoje, assim, os judeus em si, eles não têm muita certeza acerca do que se trata. Eles têm algumas, como é que eu posso dizer? Eles têm algumas inferências. E nós vamos ver as inferências que eles dão, ou suposições que eles dão acerca dessa festa. Isso é muito interessante. Mas a festa que está sendo referida aqui, essa quinta festa, que é depois do Pentecostes, porque a primeira é a Páscoa, a segunda, Asmos, a terceira, Primícias, a quarta, o Pentecostes, e a quinta é a festa que está aqui entre os versículos 23, 24 e 25. É a festa das trombetas. A festa das trombetas. Profeticamente falando, né? A gente entende que Jesus cumpriu a Páscoa. A gente entende que Jesus cumpriu a festa dos pães asmos. A gente entende também que Jesus cumpriu as primícias. A gente entende que o Senhor Jesus já cumpriu a festa do Pentecostes. Mas e a festa das trombetas? O que é que isso tem a ver com o Senhor? E o que é que acontecia nessa festa? E por que o nome dela era Yom Teruah, né? Que é o dia da trombeta, o dia de tocar trombeta. Essa palavra trombeta te lembra algo? Para os crentes, lembra. É. Os crentes. É? Te lembra algo do Novo Testamento? Trombeta. Ao soar a última trombeta. Uns 8 minutos. É? É uma festa, irmãos, extremamente enigmática, e nós vamos estudar. Talvez seja a festa que mais demoremos, apesar de ser a que tem o menor relato aqui, que seria de menor tamanho aqui no texto. Talvez seja a festa que nós mais demoremos de tratar sobre ela, porque tem muita coisa na festa das trombetas. A expressão que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, ao soar a última trombeta. A última trombeta, de onde é que vem essa expressão última trombeta? Será que é, a trombeta
lá do Apocalipse, a 7ª trombeta? Ou será que é uma outra trombeta que era tocada em um dia específico e com uma conotação muito específica? Então nós vamos ver. Lembrando que essa linha de estudo que nós estamos fazendo, ela é uma linha que analisa a vida e obra do Senhor Jesus, aquilo que ele já fez na sua primeira vinda, tá? Mas também aquilo que ele vai fazer na sua segunda vinda, um pouco antes da sua segunda vinda e no final da sua segunda vinda. Então essa festa das trombetas ela é extremamente enigmática e eu acho que tem muito a nos falar, muito a nos dizer. Todas as festas são extremamente importantes, mas eu digo que a das trombetas, neste momento para nós, talvez seja a mais importante, dentro dessa visão das festas. É a esperada, né? Que é a festa esperada. E aí nós vamos entender, irmãos, algumas coisas de acordo com a cultura judaica, de acordo com as menções bíblicas. Nós vamos ver o que é que o Senhor Jesus falou, algumas expressões que o Senhor Jesus utilizou para poder falar sobre aquele dia e hora, ninguém sabe. De acordo com os judeus messiânicos, essa expressão aquele dia e hora, ninguém sabe, tem a ver com a festa das trombetas, e nós vamos ver o porquê. Tá curioso? Quinta-feira, às 20 horas, em torno de 20 às 20h15, que às vezes a gente atrasa um pouco para poder iniciar a live, mas a gente anuncia às 20 horas. Então, isso. Se os irmãos estiverem aqui na quinta-feira, vão saber detalhes a respeito das festas. Das festas, isso. E a festa das trombetas, ela é extremamente importante. Os irmãos que gostam de estudar, né, as escrituras. E vocês sabiam, vou dar só estou dando aqui alguns toques, vocês sabiam que na festa das trombetas tinha uma trombeta que era chamada de a última trombeta? O grande toque da trombeta, que é chamada de Tekiá Hagadula, né? O grande toque era a última trombeta, ou último toque de trombeta a ser tocado nessa festa, que era um toque diferente de todos os outros. Então, irmãos, tem muita coisa aqui para nós aprendermos. Já estamos encerrando aqui essa parte, mas só para poder adiantar, Kleber, por conta do tempo, as próximas festas são o dia da expiação, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. Então, o que é que essas duas últimas festas têm a nos dizer? E como é que elas se cumprirão? Porque são festas futuras, assim como a festa das trombetas. São festas que apontam para o futuro. Como é que essas festas se cumprirão? Como é que vai se cumprir a festa da expiação, ou chamada de Yom Kippur, o dia da expiação? Ou a festa dos tabernáculos, que é chamado de Sukkot, né? Que é a festa das tendas, a festa dos tabernáculos. O que é que isso tem a ver com Cristo? O que é que isso tem a ver com a igreja? Então, queridos, a gente vai dar uma paradinha por aqui, mas quinta-feira que vem nós estamos retornando e nós vamos falar da Páscoa e vamos adentrar nos detalhes dessas primeiras festas, né? Até então, espero que tenha ajudado, né, Kleber? Ficado um pouco mais claro, né? De alguma forma, que tenha ficado um pouco mais claro o assunto, né? Essa visão panorâmica. Mas quinta-feira estamos de volta, se Deus quiser. E aí vamos falar da Moedim. Moedim, que são festas, né? As festas do Senhor, os encontros solenes do Senhor com o seu povo. Não perca. Amém. Deus abençoe. Por aqui ficamos. Shalom, meus queridos. Shalom.